Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mãe de A a Z. Esse é o episódio 002. A gente vai receber uma especialista em liderança e posicionamento, Daniela Ritter, para falar com a gente sobre esse assunto. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast, e estou aqui com... Eu sou Rita Rocha, olá pessoas, sou também host desse programa, desse episódio, junto com essas meninas maravilhosas, e quero convidar todos vocês, caso vocês estejam nos assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, por onde seja, porque estamos fazendo a live, por favor nos siga, dê likes para nós lá no nosso canal do YouTube, que é Mãe de A a Z, né, tudo juntinho, podcast, e também no Instagram, Mãe de A a Z, _podcast. Além ainda das plataformas de áudio, né? Nós estamos chiques, né? Estamos no Spotify e estamos também no Amazon. Amazon Music e no Castbox. Olha só. Você pode escolher a tua preferida. Sim. E quem estiver assistindo em uma dessas plataformas que ainda não foi inscrito, já se inscreve, aproveita para compartilhar também. Gente. Comenta o que vai achar desse episódio, dos que já foram gravados, que esse feedback é importante pra gente também, Com certeza. Né? E inicialmente, vocês sabem, esse é o segundo programa oficial, né? Sim, tivemos o de estreia. Isso. Então é muito importante a interação de vocês para que o nosso podcast possa crescer. Se nós não tivermos essa interação, não tem crescimento, né, Laura? E para que a gente possa trazer assuntos que realmente façam diferença na tua vida. A gente está se esforçando aqui para pensar em assuntos que a gente sabe que são muito importantes, mas claro que com a tua participação fica muito mais interessante. Com certeza, com certeza. Então, Laura. E como eu já dei até uma palhinha lá no início, a gente está aqui com a Daniela Ritter. Ela é mãe do Gabriel, do Davi e da Sofia, casada há 27 anos com o Leandro. Gente, eu sou casada com o Leandro também, mas ela é casada com o outro Leandro, obviamente. São muitos Leandros. Não, são muitos Leandros. Quando você falar do Leandro, você diz o meu Leandro, para não ter problema aqui. Ela foi enfermeira por 15 anos. Trabalhou em cargos de supervisão, atuou como gestora em instituição de saúde, mas hoje você fez pode dizer uma transição de carreira, né, Dani? Sim, sim. Você hoje atua como Master Coach integral sistêmico, analista comportamental, mas você usa esses conhecimentos, na verdade, para treinar líderes. Inclusive, esse é o assunto que a gente quer falar com você hoje. A gente vai falar muito sobre liderança e posicionamento, que eu sei que é a tua expertise. E eu já começo te perguntando, né? Como é que tu saiu de enfermeira para treinadora de líderes? Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho de você pra gente. Gente, estão preparadas para ouvir? Lá vem história. Vou até me afastar aqui, vou sentar. Vamos direito. Aqui vem, ó, faltou a pipoca. Falta a pipoca, né? A gente tem que pensar num lanchinho, né? Vamos Sim. providenciar, vou colocar aqui na... Tem água, personalizada. Daqui a pouquinho, se quiser, tem um cafezinho também. Mas a gente pode pensar num lanchinho, né? Muito em breve. Vamos lá que vem a história. Então, na verdade, eu não pensava assim, vou ser treinadora de líderes. Eu busquei muito conhecimento, autoconhecimento, para treinar o que eu uso agora, para usar na minha vida pessoal. Quando eu fui convidada para assumir cargos, nos últimos 6 anos que eu atuei como enfermeira, eu assumi cargos de gestão e liderança na enfermagem. Tá bom aqui? Tá ótimo. A gente tenta ficar na visão do microfone. É muito gostoso a gente ficar assim, né? Aí a gente vai relaxando, vai se empolgando, e muda o vai áudio. mexendo as pernas aqui. Isso Gente, aí. meu primeiro podcast, tá? Vou me treinar aqui. E eu não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Vai lá. Então, como aconteceu? Eu precisei me desenvolver muito pessoalmente para estar à frente dessas equipes, né? E eu percebi a minha necessidade de autodesenvolvimento. Então, eu comecei a buscar autoconhecimento, busquei coaches, fiz vários cursos de coach. Há 10 anos eu estudo comportamento humano. E aconteceu naturalmente. Eu costumo dizer, Laura, que foi Deus que me botou nesse caminho. Eu não tenho como dizer que foi de outra forma, porque foi Ele que foi direcionando meus passos. Mas começou por uma necessidade pessoal minha. Era uma dor tua que acabou se transformando no teu propósito. É uma dor minha, né, que assumo isso publicamente. Eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas e na enfermagem eu não sei o quanto, né, as pessoas acham, a enfermeira é aquele anjo que vai lá, cuida, mas existe todo um bastidor por trás dessa profissão que a maioria das pessoas não conhece. E isso exige muito preparo, não só técnico, como um preparo muito emocional. Para a gente conseguir ali enfrentar os desafios, não só com os pacientes, mas também estando à frente de equipes, né, liderando as pessoas. Então, eu precisei buscar esse autoconhecimento. E aí, eu comecei a perceber assim, peraí,
não é só comigo. Uhum. Eu percebo isso no meu último cargo, eu assumi um cargo de coordenação num hospital de grande porte, e eu tinha uma equipe grande, eu não lembro exatamente, mas tinha umas 140 pessoas sobre a minha liderança, e eu tinha outras enfermeiras que também ocupavam cargos, eu estava num cargo mais estratégico, e abaixo de mim tinham líderes, né, tinham supervisoras, e a dificuldade delas era a mesma minha lá atrás. Então, eu comecei a perceber, aqui existe uma oportunidade de melhoria para a categoria, e eu só uni isso. O que eu estava trazendo para a minha vida de transformação, para que eu usasse isso no meu trabalho, e hoje eu ajudo outras enfermeiras a se tornarem líderes também. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Não Porque mesmo. eu acho que eu posso falar de você também, assim como eu, que o nosso propósito hoje, ele tá totalmente alinhado também com a nossa dor. Sim, sim. Né? Total. Eu, pelo menos, eu comecei a trabalhar com mães também por causa disso. Foi uma dor pessoal minha. Por que eu falo tanto de autocuidado? Porque isso foi uma superação minha. A partir do momento em que eu superei e que eu vi todo o benefício, toda a transformação, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida em família, no meu relacionamento com os meus filhos, na minha vida como um todo, eu falei, opa, peraí. Outras mulheres precisam viver isso aqui. Então foi aí que começou a surgir Não também o adianta, propósito. né, gente? Eu acredito muito que a técnica, o conhecimento teórico, ele é muito importante. A prática profissional, mas quando você passa por isso, né, e sente na pele, a gente Total. vê que realmente a coisa flui. Porque você faz com amor, você faz com cuidado, né? Você não vai fazer de qualquer jeito. Você sabe tocar aquela pessoa e entender aquela pessoa. É a tal da empatia, né? É a tal da empatia. Você faz com conhecimento de causa. Exatamente. Então aí você vê que flui, né? Talvez o sucesso esteja aí, porque passou pela sua dor. Exatamente, e eu acredito muito, né, que Deus usa a gente Uhum. ali onde você teve aquela dor, a tua cicatriz, ela vai servir de remédio para outras pessoas. Com certeza. E eu acho que a gente tá aqui para isso, Sim. né, por um propósito. Então, assim, eu achava antes que eu tinha que buscar meu propósito, mas eu entendo hoje que o meu propósito me encontrou, Uhum. né, Sim. que a gente nasce com um propósito e a gente fica buscando. Mas quando a gente se abre, né, tem essa vulnerabilidade de dizer, ei, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinha, eu não sei como fazer isso, essa é a minha maior dificuldade. E eu percebi isso, eu comecei a crescer, a minha vida pessoal mudou demais com essa busca. E aí Deus começa a mandar as pessoas, né? Dani, me ajuda nisso aqui. Dani, mas o que você acha? Aí eu comecei a perceber, nossa, mas então por que não profissionalizar isso e ajudar Exatamente. outras pessoas que eu sei que sentem as mesmas dores? Então, eu acredito muito, sabe, Rita e Sim. Laura, que eu tô sendo usada. E eu tive um chamado muito claro, assim, na minha vida, quando eu entendi que não era mais na assistência que Deus queria que eu ficasse. Uhum. Entendo. Então, esse dia, pra mim, foi um dia muito marcante. Posso contar? Pode, claro. Totalmente. Quando começou a pandemia, eu passei num processo seletivo aqui em Brasília e fui atuar num hospital referência de Covid, né? Uhum. E aí estava eu num plantão, atendendo uma paciente, inclusive que tinha a mesma idade que eu, e em estado gravíssimo, era uma UTI Covid. E eu escutei Deus falar comigo. Não é mais aqui que eu quero você. Experiência espiritual. Uma experiência espiritual. E esse é um dos pilares que eu trago no meu conteúdo, né? Porque foi o que faltava, assim, foi o que me ajudou É o que a moveu. entender. Então, por isso que eu digo que não fui eu que fui atrás. Deus foi direcionando aqui, agora faz assim, agora vai aqui. E quando eu ouvi essa voz muito clara, na hora eu não entendi. Eu pensei, tô doida, né? Preciso trabalhar. Como assim? Não é aqui, é aonde, então? Ele só te avisou, Ele né? só me avisou. Deixou você mais um tempinho Exatamente. ali e te colocou no Exatamente. processo e me para você colocou sair. num novo processo. Eu já vinha no processo, Sim, geralmente. mas aí eu comecei a fazer cursos online. Hoje eu trabalho no digital, Uhum. enfim, mas foi propósito. Sim. É propósito. Ah, sempre é. Sempre é. Agora, olha só, a gente quer usar muito essa tua expertise para trazer, óbvio, para a questão da vida em família, da maternidade e tudo mais, mas eu acho importante a gente aproveitar essa tua experiência como enfermeira, até para a gente poder tirar algumas dúvidas, mas que são muito comuns. Por exemplo, a gente pensa muito no enfermeiro como cuidador, né? Exato. Mas o enfermeiro, ele é um gestor também, certo? Certo, totalmente. Todo enfermeiro, porque as pessoas confundem muito, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, sim. o que um faz, o que o outro Uhum. faz.
Então, assim, são profissões diferentes. Sim. O enfermeiro, ele cuida do doente, ele é responsável por operacionalizar esse cuidado, mas ele faz uma faculdade de 5 anos, ele estuda isso com mais profundidade e ele tem a responsabilidade de gerenciar todo o cuidado que envolve o paciente, não só em hospital, mas em clínicas também, em postos de saúde. E eu costumo dizer assim, sabe, que é muito importante o papel do enfermeiro e a sociedade entender que o enfermeiro não é só aquele anjo que vai lá cuidar. Ele aprende isso, claro, ele vai fazer isso. Mas ele também, mesmo que ele não esteja executando, ele está por trás do cuidado. Ele está gerenciando aquela equipe que está ali fazendo aquele atendimento naquele paciente. Por exemplo, você vai numa emergência, Laura, levar a sua filha. Provavelmente você passa por uma triagem com uma enfermeira, ela faz a triagem, passa para o médico, mas quem vai aplicar a medicação provavelmente é um técnico de enfermagem. Ele vai lá executar o trabalho, né? Executar o cuidado. Então, é mais ou menos isso. O enfermeiro, ele faz a gestão do cuidado. Na verdade, a gente tem várias funções. De educação, de assistencial. Tem o enfermeiro que trabalha na assistência direta ao paciente, por exemplo... UTI, eu trabalhei muito em UTI. Então, assistência direta ao paciente, gestão do cuidado também, mas assistência direto ali, fazendo o procedimento. Então, o enfermeiro pode fazer todo o procedimento que o técnico faz. Porém, tem alguns procedimentos que são privativos que o técnico não pode fazer. Só o enfermeiro que faz. Só o enfermeiro que faz. Então, ele é o gestor do cuidado. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sabe por quê? Existe todo alguns paradigmas, alguns estereótipos dentro da profissão da área da saúde, tirando a medicina, né? Que tem todo aquele glamour e tal, mas as pessoas entendem muito assim que o enfermeiro é o cuidador, não entende que o enfermeiro está ali, que fez uma graduação, e geralmente uma pós-graduação, e que o cuidado dele não é o cuidado da mãe, não é o cuidado da tia, é um cuidado técnico, né, com um olhar totalmente voltado para a saúde física e às vezes até a mental daquele paciente. Eu falo isso porque eu comungo dessa situação, porque na psicologia também a gente passa muito isso. Né? As pessoas entendem que a psicoterapia é algo que um amigo na mesa de bar pode fazer. Né? Que uma mãe pode chegar no filho e fazer, sendo que a mãe está totalmente envolvida emocionalmente com a situação. A psicologia é técnica. Eu gosto de falar e vou aproveitar, tá? Vou falar. Vai puxar a lenha para o seu lado também. Com certeza. Psicologia é ciência e profissão. Tá? Não tem, eu sou meio psicólogo, eu sou meio médico, eu sou meio enfermeiro. Você estudou? Exatamente. Então, você não consegue fazer intervenção psicológica. Não adianta. Eu, Rita, sou psicóloga há quase 10 anos e eu não consigo fazer uma intervenção psicológica nos meus filhos, no meu esposo, na minha mãe. Por quê? Porque na psicologia é diferente da enfermagem, nesse sentido. Sim. A gente não consegue porque tem toda a questão do envolvimento emocional, então a gente não pode. Às vezes, até na medicina e na enfermagem, a depender da situação que o paciente está, também não pode ser feito, não é isso? Igual na nutrição também, eu vejo, porque eu tenho um nutricionista lá no instituto, e às vezes eu falo para um paciente, a sua questão emocional está totalmente relacionada à sua questão nutricional. Você é aquilo que você come, então você precisa estar numa nutricionista. Ah, mas... a minha mãe já é muito naturalista, já come isso, mas não é o que você precisa. Só vai saber o que o seu corpo físico precisa um profissional voltado para isso. E estudou para aquilo. Exatamente. Né? Porque faz diferença. Exatamente, porque precisa estar voltado para a sua saúde mental. Né? Então, eu preciso que você faça a sua alimentação no nível tal que você possa ter energia mental para poder estudar. Eu atendo muitos adolescentes, né? E hoje eles são muito sem energia, né? Não tem energia vital. Até pela falta de sono também, certamente. Né? O sono é alimentação. Não, alimentação também, claro. Mas sono, as pessoas costumam não olhar. Exatamente. Mas um sono de qualidade, e aqui eu não estou falando só de quantidade. Sim. Né? Você tem que ter umas horas mínimas de sono, mas tem que ter a quantidade suficiente de sono profundo, sono REM, para você não só fixar o conhecimento, mas poder descansar também, acordar revigorado. Isso faz diferença e é preciso tomar cuidado nas crianças, nos adolescentes. Por isso né? eu puxei o gancho. Claro.
Porque, gente, nós mais ou menos isso. precisamos. Porque a gente vai falar de liderança, e liderança só consegue liderar quem tem conhecimento de causa. Sim, gente, de causa também. Mas, maiormente, conhecimento prático, teórico, científico, pesquisa. Gente, precisa. Não dá para eu tirar da minha cabeça, eu acho isso e vou fazer. Não é assim. Senão, a gente não precisaria estudar 5 anos, 10 anos. Exatamente. Você para de estudar, Dani? Nunca. Você para de Hoje estudar, eu Laura? estudo Jamais. muito mais. Eu também não. Hoje eu estudo Não muito Eu tem- também mais. estudo muito, Não tem uma noite que eu vou gente. deitar que eu não leio um artigo. Eu achei não que leio quando alguma saísse da coisa. faculdade ia... Não, eu achei Não que é? quando saísse do 2º grau ia melhorar. Quando eu era mais nova. Aí veio a Só pra faculdade. Me enganaram, né, Me Laura? enganaram. Aí Sabe veio a de nada, faculdade. Aí eu, tá, inocente. quando Sabe de terminar a nada. faculdade, melhora. Aí veio especialização. Aí Sim. depois vem esses cursos que a gente vai fazendo, né? De desenvolvimento Sim, pessoal sim, e tal. Você sim. nunca para de estudar, fora as Nunca. leituras Não, necessárias. E eu Enfim. sou tão louca que eu sou louca mesmo para querer fazer um mestrado. Mas eu quero fazer um mestrado. Sabe? É o meu desejo. Não sei quando, mas isso vai acontecer. Estou nessa preparação. Mas eu acho que o estudo é muito válido para você poder lidar com pessoas. É, não, né? ninguém pode parar de E estudar. Você tem que estudar... principalmente estudar sobre pessoas, né? Estudar como elas funcionam, como elas pensam, qual o comportamento daquela pessoa, como que você lida com aquela pessoa, porque a gente tem uma tendência muito grande de lidar com a pessoa de acordo com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita. Sim. E empatia é justamente você, é o contrário, é eu lidar com a Laura como ela Exatamente. Esse é o verdadeiro precisa. conceito, Esse né, é o Dani? verdadeiro Da conceito da empatia. empatia. Porque as pessoas pensam, eu vou me colocar no lugar da Laura, mas eu sou a Rita. Então, se a Rita pela manhã toma um cafezinho preto sem açúcar, então a Laura também vai ter que tomar. Exatamente. Não. Não é, É, não você é vê a isso. Laura pelo olhar da Não é Rita. isso. Aí já complica. Aí o não negócio. é Exato, empatia. não é empatia, é compaixão, é qualquer outra coisa, mas não é Isso, empatia. Não é empatia. E a gente tem muito isso na enfermagem, porque o enfermeiro, ele é o responsável por tudo dar certo com você. E eu costumo falar, gente, Dani, mas qual a importância disso de você estar falando, né, para quem não é enfermeiro? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós precisamos de um enfermeiro em algum momento da nossa vida. Uhum. Ou Sim. vai precisar ou já precisou. Sim. É numa vacina que Sim. você vai fazer. Não precisa, porque a gente pensa, né, um momento de doença. Não é só aí. Enfermeiras incríveis aí em saúde de atenção básica, em clínicas de estética hoje. Então, Verdade. você vai precisar uma vacina, às vezes uma dor de cabeça muito forte, você vai ali na emergência ser atendido, um nascimento de uma criança, que é um momento feliz, e aquela equipe está lá sendo gerenciada por uma enfermeira. Então, essa é a essência, né? Para que tudo corra bem, com a segurança do paciente, esse enfermeiro, ele estuda para fazer tudo acontecer. Sim. Nesse sentido. E a base do teu trabalho hoje é ajudar esses enfermeiros que eles, naturalmente, pelo que eu pude compreender, eles vão estar em algum momento da vida nesse cargo de gestão, de liderança, vamos dizer assim. Vamos De um modo lá, geral? existem níveis, né? Eu falo, todo enfermeiro, ele precisa ser um líder. Por quê? Não conheço outra profissão que eu me forme e eu já precise liderar uma equipe como é na enfermagem. Eu desconheço. Todo enfermeiro Precisa ser um líder. Por Pois quê? é. Porque onde ele for atuar, ele vai ter uma equipe de técnicos de enfermagem, nem que sejam 2, que vai responder ao enfermeiro. saiu da faculdade, nunca Saiu viu da nada de faculdade, liderança, de não liderança de equipe, nada. De nada. E vai, Ele e vai chega no liderar. primeiro emprego e aí a equipe é dele. Né? Eu ouvia muito isso no começo. A equipe é sua, Daniela. Você toma as Gente, decisões. tá vendo? E aí aquilo me deixava angustiada, porque, tipo, claro, a gente não sabe de todas as coisas quando a gente sai da faculdade. E em quais níveis que eu tô falando? Uma enfermeira que vai, escolhe ou tem a oportunidade de trabalhar num hospital, ela dá plantão, vamos supor. Então ela não tá ali todo dia, mas no dia que ela está, aquela equipe que está com ela está sob a liderança dela. A enfermeira que vai para um cargo, aí vamos para outro nível. Eu atuei em todos os níveis, né? Assistencial, naquele Legal. dia a equipe era minha, e aí né? Somos uma equipe e ali eu estava na liderança dessas pessoas. Depois eu fui para uma supervisão. Aí eu já liderava outras enfermeiras, líderes de líder, e a equipe, beleza. Depois eu fui para uma coordenação. Aí já eram enfermeiras, líderes, e aí você tem níveis. Então, o enfermeiro chega a ocupar cargos de direção, de Sim, hospitais. sim. Eu conheço várias que Também atuam conheço. como diretora. Então, toda instituição de saúde que tem uma equipe de enfermagem precisa ter uma enfermeira.
na gestão Vocês são dessa responsáveis técnicos também. RTs, geralmente, né, em casas de idosos, sempre sim. tem uma RT, uma enfermeira responsável. E aí tem um leque de oportunidades, mas toda enfermeira precisa. Dani, toda enfermeira é uma líder? É uma discussão que eu trago aí. Muito profunda. Na minha área. Que você tá nadando de muito, braçada nesse negócio. Muito que eu Não é? levanto a bandeira Que que legal. sim, toda enfermeira é uma líder. Por quê, Rita? Porque eu trago 3 pilares para você se tornar uma líder, que é o pilar técnico. Aí que você tá antecipando as perguntas. Não, Mas mas vai. não, desculpa. Não, jamais. Desculpa eu por fazer essa gracinha e te Não. interromper o raciocínio. Não, Vai lá, quais são os fala. pilares? Não, Fale. eu ia aproveitar para dizer isso porque o pilar técnico, ela falou do conhecimento. Sim. E aí me deu esse gancho. O conhecimento é extremamente importante. A gente não cuida de outra vida e nenhuma profissão sem conhecimento você consegue levar adiante e ter sucesso. Sim. Então, pilar cognitivo, conhecimento, beleza? Pilar emocional. Preciso ter inteligência emocional. Aí é o que entra a sua pergunta. Tá, Dani, mas aí ela precisa ali, como é que é isso? Pois é, ninguém avisa a gente na faculdade que a gente vai lidar com pessoas. E a gente essa liderança que a gente aprende na faculdade, ela não é suficiente para o desafio que a gente vai enfrentar na prática. Conflitos entre equipe, conflitos com o próprio paciente, com os acompanhantes, Família. com o médico, com conflitos normais da vida. Conflitos. Pessoas, né? E a gente não onde está tem preparada, gente, onde tem tem gente. E eu costumo dizer sempre, a faculdade não nos prepara para sermos as líderes que nós vamos precisar ser na prática. E aí eu trago o terceiro pilar, que é o espiritual. Então, Jesus, nosso maior líder. Então, a gente precisa ter aquele amparo espiritual e a gente sabe disso. E tem momentos que só Jesus, só Deus. Então, Nem me fala. Eu na não, maternidade nem com todo tem momento. conhecimento. Exatamente. A gente não Só chama. Jesus na causa, meu Nem Deus. com todo conhecimento, nem com toda a inteligência emocional que a gente precisa para gerenciar ali nossas Só os emoções. milagres. Então, eu trago isso muito forte. E aí, respondendo a pergunta, todo enfermeiro é um líder? O nosso propósito maior na vida de todos nós é liderar. Então, é nisso que eu, Dani, acredito e é isso que eu trago na minha formação, nos meus conteúdos. E é isso que porque você é vem- isso que eu vem ensinando. que eu venho ensinando. Uhum. Então, você só precisa desenvolver. É uma habilidade. A gente vai chegar lá, mas antes eu quero te Vamos fazer, lá. eu acho que uma última pergunta com relação à enfermagem, porque eu quero entrar Sim. nesse conhecimento, trazendo para o nosso universo materno, né, da vida em família, que tem muita coisa para falar. Mas, com base não só na tua experiência profissional anterior como enfermeira mesmo, como gestora e tudo mais, mas também com base no que você vivencia hoje, atuando diretamente com essas enfermeiras, esses enfermeiros, acho que tem homens também, né, Tem. que fazem curso com você. Tem. Quais os maiores desafios hoje da enfermagem, na tua opinião? Na minha opinião, são vários, né? Sim. A gente pode trazer desafio político, pode trazer desafio social, pode trazer desafio... Eu vou trazer um desafio justamente nesse sentido de não estarmos preparados para o nosso papel de enfermeiro ali, tanto na assistência como em qualquer outro lugar. E é esta falta desse outro pilar emocional que a faculdade não nos dá. Então, a gente chega, como você falou, tá, me formei, eu tenho 24 aninhos, eu chego lá, a equipe é sua, toma, e aí? Aí eu encontro profissionais, né? Por exemplo, técnicos muito mais antigos, que já estão ali, aí vocês sabem como é em qualquer outro lugar. Cultura, e aí aquele enfermeiro vem, além da idade nova, ele não tem ainda a experiência e ele precisa gerenciar essa equipe, ele precisa liderar essa equipe. Então esse é um desafio muito grande, eu diria que a falta desse preparo, né? E não só isso, dessa consciência, de conceito mesmo. De entender que isso é algo que eu posso buscar. Que se a faculdade não me deu, eu não posso usar isso como uma desculpa. É uma habilidade, né? A liderança, ela não nasce necessariamente. Não é uma coisa que você nasceu, ou você é líder, você não é, você tem liderança Pode ser nata e você não tem. né? É uma habilidade. É uma habilidade Pode e desenvolvida. deve. Porque a gente está falando de enfermeiros e a gente pode levar isso para qualquer área profissional, liderança, mas liderança, em qualquer área pessoal. Nós que somos mães,
Nós somos líderes. Totalmente. É a primeira. Quer você queira, quer não. Gente, criança, você olha um grupo de crianças brincando, você já vê quem é que tá ali exercendo uma maior liderança. Sim. Foi sobre isso as que eu outras. pensei. Você falando sobre um jovem de 24 anos que acabou de se formar. Aí toma essa equipe, que essa equipe é sua. Aí eu pensei, me veio à mente, como é importante a família, os pais, dar voz aos seus filhos, né? Sim. Dar a eles a liberdade de se expressar e até colocar eles nesse lugar mesmo, né? De expressão, de liderança dentro de casa, de autonomia, como a criação é importante. Servir exemplo, Exatamente. ser exemplo. Porque se aí a criança passou por tudo isso, por mais que nessa fase chegue, ele não vai estranhar tanto, né? Ele vai saber, poxa, eu já passei por tantas coisas e dentro de casa eu sempre tive voz, os meus pais sempre me motivaram para isso. Total. E aí, com certeza, ele vai alcançar. Ele vai. E aí vai fazer um cursinho da Dani e a coisa vai andar. E aí, com certeza. E aí a gente precisa falar, querendo ou não, sobre a importância da educação na base do respeito. Que nem deveria, né? Tipo, quando você fala de educação respeitosa, é até meio redundante o negócio. É, sim. Porque a educação deveria ser respeitosa. Mas faz todo Mas como ela não é, a gente tem que falar sobre isso. Porque a punição, o castigo, a violência, seja ela... Porque quando a gente fala de violência, não é bater somente. Existem várias formas de você violentar uma criança. O grito é uma violência. É uma violência. Né? E a ciência está aí trazendo cada vez mais estudos atualizados, mostrando o quanto isso tem impacto, inclusive no desenvolvimento cognitivo. Exatamente. Uma criança que cresce numa casa com muito grito e tal, enfim. Então, isso que você falou, Rita, é primordial. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí, eu quero só abrir um adendo. Que a gente falou, liderança é habilidade. É uma habilidade. É uma habilidade. Como tal, ela pode ser desenvolvida. E deve ser desenvolvida. Deve ser desenvolvida. Como analista comportamental, que eu também sou analista comportamental, agora eu vou trazer, puxar essa lenha um pouquinho para cá. Claro que tem pessoas que têm uma habilidade natural da liderança, como o exemplo que a Dani deu. Você olha um grupinho de criança ali, ela já tem, não que ela saiba liderar. Ela tem eu sei, uma das habilidades. Isso, que ajuda na liderança, né? E aí você já vê aquela ali já vai. É como se ela fosse ter menos dificuldade para compreender e absorver todo o que precisa para desenvolver a liderança. Isso, né? Tem outros perfis, eu já vou passar, né, a palavra. Eu já entendi. Não. Já entendi que a gente fez uns códigos aqui. É um treinamento para mim também, tá? Fale aí que tá legal que você tá trazendo, vai. Quem tava antes não prestou atenção nos convidados. É piada interna aqui, minha gente. Ai, meu Deus. Eu perdi até o fio da meada. Mas o que eu ia dizer era o seguinte. Você tava falando que... Tem outras pessoas que vão ter mais dificuldade, é isso que eu quero dizer. Pelo próprio perfil comportamental delas, vai ter um pouco mais de dificuldade para desenvolver essa liderança. Exatamente. Mas, uma vez que é uma habilidade, é possível de desenvolver. E independentemente de você ter uma naturalidade maior ou um pouquinho mais de dificuldade, é primordial desenvolver. E não só na enfermagem. Então, nós precisamos ser líderes. Eu vou trazer da nossa Eu vou trazer vida. uma sementinha aqui. Vamos trazer a semente. Eu vou antes trazer da água, eu já tô Dani. com água. Eu vou trazer uma... Antes da Dani falar, deixa eu só te cortar. Tá. Desculpa, Dani. Não. A gente vai ouvir a Dani falar e aí a gente vai cortar. Vamos dar só essa palhinha da Dani, porque eu acho que é importante, né? E depois Agora eu gerei curiosidade. A gente já agora, avisa. porque eu vou trazer disruptivo. Beleza, então vamos lá. A gente tá aqui. A gente tá na live. A Rita tem a live pessoal dela, a Dani tem a live dela, tem a minha live pessoal, live no TikTok, live do. Ixi, o Mãe da Zé caiu. A gente fala isso semana passada. De novo, já caiu. foi. Eita. Enfim. Mas presta atenção, gente. A gente não vai mais falar sobre isso. A Dani vai dar a palhinha dela. A gente vai só dar um tchau e vai encerrar essas lives aqui, tá? Sim, quem quiser o conteúdo todo, terça-feira, a partir das 14. Isso aí. Próxima terça-feira, 14 horas, vai estar em todas as Spotify, plataformas, todos. o YouTube e as plataformas de áudio, tá? Isso, O episódio tá? completo. Então, vamos ouvir a Dani. Deixa e a gente... só a Dani falar. É só um complemento ao que a Laura falou. Isso é o comum, que a gente traz como uma crença, como verdade. Que só aquela pessoa ali é a liderança. Mas vamos lá, vamos pensar juntas para ver se eu convenço vocês, tá? Vamos pensar juntas. Vamos lá. Para eu liderar, eu preciso de várias habilidades na verdade. Quando a gente fala liderança é uma habilidade, na verdade, liderança é um conjunto de habilidades. Eu não consigo ver alguém liderar se não tiver uma boa comunicação, se não tiver empatia, o que mais? Né? Então,
Você é analista de perfil também, você vai entender o que eu estou te dizendo. Sim. Então, cada perfil comportamental tem um pedacinho da liderança. Tem uma habilidade. Por exemplo, eu preciso de empatia para liderar? Eu preciso Precisa. ouvir? Total. Mas às vezes eu não preciso de mais comando, às vezes, com Sim. filho, totalmente líder. Sim. Então, entenda que cada perfil tem um pouquinho dessa liderança. Então, onde que está o nosso equívoco? Está lá atrás, onde a gente entendeu que o líder é aquela pessoa que manda, é aquela pessoa que tem mais, que vai lá e faz e vai na frente, e incisiva e às vezes até mandona. A gente tem esse estereótipo que hoje eu acredito que ele está mudando. A liderança mudou, o mundo mudou, e a gente está resgatando essa essência de liderança que cada um tem. Então, o que que eu trago? Você é uma líder. Você pode não ter todas as habilidades para executar, às vezes, vamos supor, eu assumo um cargo de gestora, tá? Eu vou precisar, com certeza, algumas habilidades que eu não tenho no meu perfil. Eu vou precisar desenvolver. Agora, algumas eu tenho. Todos temos. E isso vai acontecer em Isso todas as pessoas, vai então. acontecer com todas as pessoas. Que maravilha. Tanto que Marston, né, no Muito legal, DISC, sim. ele não diz lá assim, ó, o dominante é líder. Não, Sim. ele traz, o estável tem um estilo de liderança liderança tal, planejador. Uhum. O conforme tem um estilo de... Uhum. Então, entenda que todos nós temos um estilo. Sim. Sim. E eu falo isso para minhas alunas, só para finalizar, que a liderança ela precisa ser desenvolvida a partir de quem você é. Ela precisa ser personalizada. Com então, o nosso certeza. maior erro é achar que todo mundo vai ser o líder igual. Não mesmo. Não, Fantástico. cada situação exige um tipo de liderança e cada pessoa carrega no seu DNA a liderança. Eu confio na palavra de Deus. Tá lá, seu propósito geral é liderar. Então, é nisso que eu acredito. E o perfil comportamental nos comprova isso. Que maravilha. Você tem um estilo, ela tem outro, eu tenho outro, e a vida a gente vai aperfeiçoando e vai desenvolvendo aquilo que eu ainda não tenho. Eu tenho muita aluna assim. Elas estão dizendo aqui, ó, não é um cursinho. Não, é uma tem, formação gente, a de interação alta hoje, qualidade. a interação na live hoje tá maravilhosa. O povo que está amando o conteúdo, que Olha é aí. nosso fã. Olha aí, Nossa, que hoje tá maravilha. maravilhoso aqui. E eu falo muito isso, sabe? Não, porque tem muita crença, liderança é dom. Eu não Sim. sirvo pra liderar, Dani, eu não quero. Como Eu se li- tu nascesse com o chipzinho da liderança e pronto. Aí Isso. quem nasceu se dá bem, quem não nasceu não se dá. E aí eu digo, tá, então Deus, quem é É Deus então, injusto. né? Ele é injusto, ele fez você líder e eu não. Agora você falou uma coisa muito Importante, importante, muito. Dani, que eu nunca tinha pensado com Eu relação disse à que eu ia liderança. trazer uma Sim. semente. Não, maravilhoso, maravilhoso. E eu disse que isso aqui seria incrível. E eu Sim. disse também, a gente já falou no primeiro episódio, o quanto a gente aprende também, né? Nossa, Total. troca, eu aprendo né? muito O nas que minhas eu aulas com as achei minhas alunas também. extremamente rico, que é o que a gente fala aqui quando fala de autoconhecimento, autocuidado, é o respeito à tua essência. Com Não certeza. dá pra Porque- você achar que você vai ser outra pessoa. É, Sim. e aí você para de correr atrás de um padrão de liderança e você não é o simples seu. que não é o seu. E que você deixa de usar os teus pontos fortes. Que você Exatamente. ia ser muito incrível. Exatamente. Porque você tá atrás de ser igual a fulaninha. Não, a fulaninha, Deus fez É, a ela fulaninha, assim, pra isso. aquilo ali. É por isso que existe a equipe. Deus é um Sim. Deus relacional. Maravilhoso. E liderança é relacionamento, Sim, sim. né? Então, quando eu vou me relacionar, a Laura tem coisas que eu não tenho, a Rita tem, então a gente se junta e a gente faz um trabalho incrível para o outro. É Sim. sobre o outro, né? Sim, Não é sobre a gente. Isso que você falou, essa questão de que todos são líderes, eu acho que já quebra um paradigma. Total, E você já levanta uma a bandeira. autoestima da pessoa. Você pode. Porque se a pessoa cresceu ouvindo que ela não é capaz, porque Exato. infelizmente é muito Sim, comum, sim. né? Total. Você não é capaz, sobre você isso. tem dificuldade. Ela já vai ouvir, não, você é um líder, só que você é um líder desse estilo, desse padrão. Vamos desenvolver essas habilidades para poder aprimorar isso? Exatamente. Aí, dependendo Né? do desafio da vida da pessoa. Sim. Eu tô vivendo um desafio, Dani, onde eu não consigo dizer não. Eu tenho muito isso, né? Sim. Eu não consigo dizer não e eu tô ali, eu tô num cargo de gestão, mas eu tenho um gestor muito incisivo e eu tenho ali, e eu não consigo, então eu ajudo essa, no caso, né, essa enfermeira a desenvolver a partir de quem ela é, reforçando identidade,
Fazendo ela enxergar as mentiras que ela conta pra ela mesma, que a Uhum. gente tem muitas mentiras sobre nós. Ou quando nós Se acreditamos, temos. né, naquilo que as pessoas Exato. dizem, a gente introjeta Mas, isso. Rita, é isso. Quando você não vê que você é uma líder, você acredita em tudo que dizem sobre É isso você. mesmo. É, e quando você não Verdade. sabe quem você Você é é. de fato, você acredita no que as pessoas dizem que você é. Exatamente. Dizem, porque você não Exatamente. tem a sua. Você não tem fortalecido isso. Então, Sim. a partir de quem ela é, agora vamos, seu desafio é esse, então vamos trabalhar isso. É isso aí, você tem isso aqui de bom pra você trabalhar isso. Agora, isso aqui você tem que buscar. Uhum. Realmente, essa habilidade aqui é uma habilidade que você Vamos precisa desenvolver. desenvolver. E todas as pessoas vão ter isso aí. Você Todas. vai ter ó, isso aqui de Todas, habilidade Laura, natural todas. e isso aqui de habilidade que você precisa Não tem um desenvolver. Einstein na Não Terra que tem. não precise, Tem. né? Não tem um Não mestre da existe. liderança que nasceu Não pronto. existe. Não nasceu Não pronto. existe. Não nasceu pronto. Essa Certo. pessoa, com certeza, desenvolveu um mindset. E ela foi buscar. Ela foi buscar o autoconhecimento primeiro. E ela foi em busca do caminho dela. Para entender como ela pode ser melhor. Sim. Né? Com certeza. Você falou ainda há pouco, né, que a liderança tem 3 pilares na tua concepção? Ou isso é uma coisa na tua? Eu Beleza. trago isso... Você traz a questão cognitiva, a questão emocional e a questão espiritual. Porque se eu só ler... Pode terminar. Não, pode. A minha pergunta, na verdade, seria o seguinte: qual o desafio, ou quais os principais desafios que você percebe, no caso, né, nas tuas mentoradas Sim, e sim. quem faz teus cursos, nas pessoas de um modo geral, na hora de desenvolver essa habilidade da liderança? É a quebra da crença mesmo. A ressignificação daquilo que ela acredita. Quando eu falo crença... Que é liderança. De se ver como uma líder. Uhum. Porque eu vou naquela pergunta. Dani, vamos supor, tá? Vou trazer o diálogo delas. Não, a minha equipe não faz o que eu falo. Eu falo e a minha voz não seguem. Qualquer semelhança né? com a maternidade é Qualquer mera semelhança com a coincidência. maternidade é mera coincidência. Meus filhos não fazem o que eu falo. Né? Aí eu trago, mas é um pouquinho diferente, Não, eu porque sei, a eu autoridade é diferente, É, né? sim. Mas, assim, eu pergunto, mas e você? Como você se vê? Você se vê como essa pessoa, líder, que vai direcionar essa equipe, que tá ali tomando as decisões com segurança, sendo resolutiva? Aí ela me responde, não me vê. Aí já respondeu Reflexo, tudo. Entendeu? É. Então, o maior Reflexo. desafio é como você se vê. Porque como você se vê define a forma como você vai se comportar. Define. Como você vai se comportar diante das pessoas, né? Vai se Total. posicionar. Não tem e pra tudo onde mais. Define fugir. a forma como as pessoas vão te ver. Define Porque a forma você como as se pessoas comporta vão te ver. assim e a pessoa te vê como você se comporta. E mais, né? 85% é inconsciente. Sempre, né? E então, Tal a do gente- inconsciente que Freud nos trouxe. Que não Exatamente. foi ele que trouxe, mas ele que falava muito, 85% é inconsciente. Então, ou você busca e mergulha em si mesma, ou você vai seguir no piloto automático, que era o que Exatamente. acontecia comigo antes dessa busca, viver no piloto automático. Totalmente, sem consciência do comportamento. E isso te traz consequências, né? né? Sim. Toda escolha tem Toda escolha. uma E a resposta. falta dela também é uma escolha. Sim, Pois é. Então, sim. é isso, vive no piloto automático, vive na murmuração, reclama, porque nós somos humanos, os sentimentos primários, eles estão ali, você vai sentir cansaço, esgotamento mental, e eu aprendi uma coisa sobre isso, muito incrível, assim, quando você entende quem você é, que você resgata a tua identidade, você passa a ter um cansaço diferente, você começa a irradiar o poder que você tem. Mas quando você não consegue fazer isso, resgatar a tua identidade, isso passa, você gasta energia ao invés de irradiar o poder. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu vivenciei isso na pele. Então, pra mim faz Eu todo vivenciei sentido isso aí na que você tá pele, falando. total, Sim, total. sim. Total, de você, aquele dia que você faz tudo, parece que você não fez nada, ou então acorda extremamente cansada, Sim, sim. sem saber por que você tá tão cansada, e às vezes não é físico, claro que às vezes pode ser, né? Sim. Algum
Mas é outro diferente, caso, tu mas é consegue diferente. perceber, dependendo do nível de consciência que você tem com relação a si mesma, inclusive, você consegue perceber exatamente, esse cansaço é físico, esse cansaço é emocional. Gente, o cansaço mental, eu costumo dizer que o físico, ele não é um terço do cansaço mental. Não é, porque o Né? físico você dorme, É. né? Você E dorme, você descansa, relaxa, pronto, toma acabou. um banho É. quente, vai na academia, puxa um ferro, e aí parece que dá uma relaxada e você esquece do corpo. Mas a mente é algo assim que ela é insaciável e ela fica ligada, e a gente volta para aquilo que a Laura falou. O sono que é reparador, Total. hoje em dia as pessoas não têm mais esse cuidado de dormir para poder reparar, para no outro dia o seu cérebro estar reprocessado para poder continuar. Total. Porque se você não tiver aquele sono ruim, você não consegue, né? Então aí fica comprometida a aprendizagem, fica comprometido as suas relações, fica comprometido boa parte da sua vida, né? Sim. E uma coisa que eu queria enfatizar, quando a Laura falou, né? Ai, qualquer semelhança com a maternidade, né? Mera coincidência. Sim, por mais que não seja exatamente como a maternidade, mas na maternidade também, quando a gente não se vê aquela mãe que é uma mãe Total. possível, real, né? Não aquela mãe supermãe. Né? Porque eu não defendo essa mãe, porque essa mãe supermãe ela vai adoecer ou ela já está adoecida. Né? Quando você não se vê assim, o seu filho percebe isso. Total. E Fareja, aí, né? ele Fareja, não, parece que fareja. ele É que não- nem liderado, Sim, fareja. Sim. ele não vai seguir seus comandos, porque geralmente seus comandos não são claros. Total, Geralmente os seus total. comandos É isso. não são suficientes, né? E é outra coisa que a gente fala muito aqui, né? A maternidade, ela é exercida pelo exemplo. Né, Laura? Total. É líder, Então, é uma aí, E aí, Aí entra se a aí- mãe tá em paz, se a mãe tá tranquila e passa essa tranquilidade pro filho, isso desde o iniciozinho da maternidade, né? Desde o bebezinho, né? Se a total. mãe tá tranquila, se ela tá segura ali com aquele bebê, o bebê dorme. Ai, mas esse bebê é tão tranquilo, a gente ouve muito isso, né? Uhum. O primeiro filho, ai, meu Deus, foi tão conturbado. E o segundo filho, ai, é tranquilo. Por quê? Porque eu já tô tranquila. Exatamente. Então, não é sobre o bebê, é sobre a mãe exercendo o poder sobre o bebê, né? Sim, sim. É muito líder mesmo, não tem jeito. A gente tem que liderar de Gente, forma sutil, é isso, né? não tem jeito, né? Eu falo muito de Deus, tá, gente? Mas assim, não tem como. Porque ele fez a gente pra liderar. Liderar sobre todas as coisas. Isso tá em Gênesis 1. Sim. Então, não tem como. E eu uso muito a Bíblia de liderança comentada por John Maxwell. O John Maxwell é uma grande referência de liderança. Então, ele traz muito sobre a liderança, a essência da liderança e trazendo isso. E quando você fala de mãe, não tem pra onde fugir. É a gente se... O filho nos ensina, né? A nos Muito. tornarmos líderes ali. Muito. Mas quem ele tem como exemplo? Sim. Sim, e é aí. a mãe, não, o pai, né, também, Sim, claro. sim, sim, os pais, né? Os pais. E aí é importante a gente falar, né? Por exemplo, tem muita gente. Eu acho que na questão da maternidade, da vida em família, é importante a gente falar também a diferença entre chefe e líder. Porque tem muita gente, nem muita mãe, na melhor das intenções, às vezes por falta né, como você falou, a gente precisa desconstruir essas crenças antigas com relação à liderança, e isso vem também para a maternidade. Porque não adianta eu querer achar que eu tô sendo líder do meu filho, ou que eu tô tendo autoridade, porque a gente tem autoridade natural, porque nós somos os pais, né? Uhum. Mas eu não posso tratar o meu filho como se eu fosse chefe dele. Não. Como não dá certo, hoje a gente já se sabe, né? No meio profissional, tem o chefe e tem o líder. Quem Porque você vai querer ser? o líder, a maternidade, eu acho que é isso, né, Laura? Você tem momentos que você vai acolher, Uhum. tem momentos que você vai ter que direcionar, e eu falo isso da liderança de bordão e cajado. Jesus liderava assim, com bordão e um cajado. Então, essa é a liderança. Agora, claro que a gente não pode interpretar errado. Uhum. O cajado para pegar e não é sobre isso. Desceu a Não lenha. é sobre isso. É pelo contrário, ele cajado, recolhe, ele te isso. traz pra cá. Ele te dá o limite, e não, te aqui não pode, aqui não e pode. te direciona. Então, você entrou no que eu ia falar. Limite. É amor. Dá limite. Agora, você não É o vai maior dar amor. limite batendo, você não vai dar o limite gritando. Então, o nosso como é que não foi nos ensinado. Sim. O nosso como, entende? Mas a liderança não é só flores, não é só coisinha linda, não é romântico, não. Liderança exige esforço, exige busca, exige autoconhecimento, mas exige disciplina. E você vai precisar disciplinar o seu filho. Porque você é a líder dele. Se você não ensinar com amor, mas você vai precisar corrigir, direcionar, dizer não. Então, é sobre isso. É a gente saber usar o bordão e o cajado.
Como né? a gente faz isso se a gente não faz isso com a gente mesma? Se a Né? gente não faz isso. A primeira pessoa que você lidera é você. É por Sim. isso que o autoconhecimento, pra mim, ele é a base Sim. de tudo. As Porque pessoas- se eu não liderar a mim mesma, eu não Sim. lidero ninguém. Eu Mas fa- as pessoas não têm essa Não tem. percepção, esse conhecimento. Elas- Acho que é até muito por isso que a gente criou o podcast, né, Laura? É sobre mães, mas é muito sobre autoconhecimento. Não, porque Total, se eu não me autoconhecimento, conheço como autocuidado de mãe, verdade. o meu comportamento, quando que eu tô pesando na mão, né, com meu filho ou não, eu vou fazer o que na vida do meu filho e na minha, sem essa consciência, sem perceber. Então, total. Primeiro eu lidero a mim, Sim. gerencio as minhas emoções, me conheço, aí depois eu vou liderar, aí sim eu vou conseguir Isso é ser um esse exemplo processo- para os meus filhos. É um processo consciente, né, Dani? Total. A mãe que se conhece, a mãe que tá nesse processo, ela se torna uma nova mãe, né, Laura? Eu creio que isso aconteceu com você. certeza, nossa. E isso nos traz benefícios pessoais e na família. Sim, porque geralmente as mães, elas repetem o comportamento das suas mães. Repetição de Mesmo padrão. quando não querem. Oi, Mais é isso. ainda Eu quando me não peguei- querem. Eu me peguei lá Mais atrás. ainda quando não querem. Eu me peguei lá atrás, Eu acho ó, que sendo quando exatamente o que eu não repelem, né? queria. Aí é sobre isso. Eu tenho um filho de 24 anos, né? E tenho o meu segundo tem 10 e a menor tem 8. Eu fui uma mãe diferente para cada um. Sim. deles, Sim, sempre somos. né? Não adianta. Então, mas assim, mas eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho Sim. hoje com o mais velho. Exatamente. O mais Eu- velho sofre mais, né? O mais velho sofre mais, né? Já passamos pelo processo de perdão e tal, mas enfim. Eu já pedi Eu desculpa do meu também, filho mais velho. Eu também. O meu mais velho, tadinho. Ele eu pegou já uma pedi. mãe totalmente crua. Não, Né? os nossos filhos mais velhos nos fizeram mãe. Nos Que fizeram. isso é uma Exatamente. coisa importante pra gente falar também, pra deixar claro Sim. que não tem essa história de que nasce um filho, nasce uma mãe. Mentira. Não tem não. Não tem. Não. Tem no sentido de que nasce o filho, ela nasce a mãe sim, aprender. igualzinho o filho. Sem saber falar, Isso. né? Dependendo de tudo praticamente. É um mundo novo, sem É um saber mundo andar, sem saber... E aí vai ter que, ó, Como lidar. depois de um tempão, né? Vários meses, começa a conseguir se manter ereto, não é isso? Como o bebezinho? Que depois Por de isso que a vários gente meses chora, é que né? senta... Por isso que a gente chora junto com o chora, filho, né? Pois é. Então, E o nasce eu a mãe é chorava nesse muito. sentido, só se Total, for. mas Porque você vai, e eu também, assim, eu pelo menos, você falou, passou o processo de perdão com o filho, né? com o filho. E passou o processo de perdão da gente mesmo. Não sei se com Total, você já se foi assim. perdoar porque primeiro. Sim, eu claro. aprendi a me Sim. perdoar também pelos erros que eu cometi com meu filho. E olha só que é engraçado, que com o meu primeiro filho, gente, pensa na pessoa que se esforçava. Sabe? Pra fazer tudo direito, pra fazer Esforço cognitivo, esforço técnico, sem os Pois outros é. pilares. sem os outros, exatamente. Então, assim, eu reconheço que eu dava o melhor de mim. E, gente, não é nem metade do que eu consegui dar pros outros. Graças a Deus. Sim. Aí eu até ressignifiquei isso. Ao invés de ficar... De vez em quando vem, né? Uma dorzinha, assim, de culpa. Mas, cara, foi o melhor que eu dei conta de fazer naquela época. Exatamente. E que bom que eu aprendi com os meus erros e não repeti com os outros filhos. Eu percebo que eu fui sendo uma mãe, graças a Deus, cada vez melhor a cada filho que ia E pro nascendo. mais velho também, Laura. Porque significa isso. Sim, sim, não, e eu falei Né? isso pro meu filho, né? E faz diferente dali pra frente. Ele me Exatamente. fez mãe, né? E eu errei algumas coisas com ele que hoje eu percebo que foram erros, mas que naquela época, claro, foi tentando acertar. Eu agradeço a ele por tudo. E, gente, sim, eu acho meu filho mais velho incrível. Então, assim, mesmo tendo Eu errado. também Isso é acho legal, meu né? filho Não, o mais meu velho também. Mesmo Nossa. tendo errado tanto. Graças a Deus que não deu a pra gente ruim, né? não, que nem diz. não deu. A gente fez alguma coisa certa. Mas porque a no fim das essência, contas né? é O isso. desejo, a intenção. A intenção. Aí eu coloco Deus também. Deus. Eu falo no meu primeiro filho, a criação do meu primeiro filho foi muito Deus, gente. Total, Porque eu né? tinha 17 anos Deus quando ele protege nasceu. os O inocentes. que eu sabia da vida? Nunca tinha pegado uma criança no colo. Eu fui a primeira criança que eu peguei Imagina. no colo, foi o meu filho. E aí ainda curei um bico sozinha, porque minha mãe na época tinha 39 anos, a minha mãe tinha quando o Caio nasceu. Minha mãe era servidora pública, ela é aposentada hoje, ela não tinha nem tempo. Minha sogra também, que elas têm a mesma idade. Sim. Então eu não tive mãe, não tive ninguém para poder falar assim, Rita, deixa que eu te ajudo, deixa eu te orientar. Uhum. Não, era muito pais e filho, muito doutor Delamare, que é o que tinha, né, para descobrir como fazer esses cuidados, mas a parte emocional, cadê o autoconhecimento? Cadê o autocuidado? É aquela. Cadê o amor próprio? É aquele Gente, princípio, né? Eu vou trazer um princípio que fala muito disso.
e premissa, na verdade. A gente tem essa premissa na enfermagem e vai levar para a maternidade e leva para o espiritual. A gente tem na área da saúde, na verdade. Quando a gente vai salvar uma vida, a gente tem uma eu vou dizer premissa aqui, não sei se tem a palavra certa, se tem alguém Mas aí. eu acho que é isso mesmo. Premissa. A gente tem primeiro eu me protejo. Isso é, do bombeiro, todos os profissionais. Sim, tá? tem a analogia do avião, Isso, super famosa. Exato. Primeiro eu me protejo, exatamente, no avião, máscaras Primeiro vão cair, coloca a primeiro máscara em você você, coloca em você. Pra depois cuidar, Então, né? exatamente. E aí e a gente tem isso na área da saúde. Vamos levar isso pro espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Uso a muito ti essa frase. mesmo. Não, Uso o povo muito. entende muito errado o próximo Uso como a ti muito. mesmo. Exatamente, o próximo como a ti mesmo. O que que Deus tá te dizendo? Se Te ama ame primeiro. Se ame primeiro. E aí, quando a gente É é, a mãe, medida do amor, né? é isso. É. Quando eu sou mãe, eu tenho que entender. Peraí, deixa eu cuidar de mim aqui, disso que eu tô sentindo, pra eu conseguir cuidar. E eu acho que isso traz, às vezes, muito sentimento de incapacidade, né? Pras muitas e aí- mães Demais. nesse momento. E aí Demais. também a questão Capaz. da rede de apoio, que aí no caso na área profissional você tem toda uma equipe. Isso. Como mãe, as pessoas entendem que você é obrigada a dar conta daquela criança sozinha. Né? Sozinha. É. Sem o pai, inclusive, Sim, porque é o papel da mãe. Exatamente, porque aí o pai ainda é o mantedor ali, né? Ele que O tá pai mantendo. é uma ajuda. Exatamente, o pai não é ajuda, é participação, né? Ele fez aquele menino também. Então, assim, a rede de apoio, nesse momento, ela faz toda a diferença. Porque não adianta eu querer me cuidar se eu não tenho alguém para deixar aquela criança ali para eu, pelo menos, ir chorar um pouquinho. Tomar um banho demorado Tomar e um chorar banho no banho. quente. Rita, né? se pelo menos o pai participa ativamente, não como um favor, não como um apoio, mas como mesmo um Como pai. corresponsável Como por pai, aquilo, né? já ameniza muito a situação. Total. Sim. O problema é que quando o pai participa, na grande maioria das vezes, e aqui eu quero abrir um adendo, eu Laura, pelo menos percebo que, graças a Deus, a gente está caminhando. Sim, A passos tá de mudando, tartaruga né? manca. Tá mudando essa... Estamos. Passos de tartaruga manca, Estamos mas sim. estamos. Tartaruga É, manca. tá bem devagarinho, né? É muito lento, né? Não, mas já Muito tá, eu lento. acredito Mas também estamos nisso. sim, porque a gente percebe aí um movimento cada vez maior de homens, inclusive querendo conscientizar outros homens, Sim. sabe, assumindo ativamente essa postura de peraí, eu não sou ajuda, Você outro eu não dia sou até apoio. postou, né, um Sim, vídeo de um famoso eu aí, esse é sou- importante. eu sou corresponsável, eu sou tão responsável quanto, né? E tudo Mas mais. isso vem muito do posicionamento da mulher também, né, Laura? Sim. Também. Concordo com você. Culturalmente, a mulher ela também tem, assim, às vezes, não tô dizendo que é todo o Aham. caso, ela achar essa crença de que é ela que tem que tomar conta Mas de é tudo, porque ela aprendeu foi assim, Exato. Ou ela a não aceitar, né? A construção. forma que o pai cuida, né? o que ela faz melhor. Mas, mas né? eu Também. acredito ainda que Também. tudo isso vem da mesma base. É, sim. Que é essa construção, esse inconsciente. É praticamente um inconsciente. Não vou Sim, nem chamar de consciente, não. é uma crença, um né, que inconsciente passa de geração coletivo. em geração. Que se acredita que é isso mesmo. Nasceu o filho, nasceu a mãe pronta. Aquela Instinto mãe materno, sabe o que tem né? que fazer. O instinto O tal do materno é instinto capaz materno. de tudo. Ele Igual- sabe todas as respostas e não é assim. Não é. E para o homem, é cômodo continuar como está. E por isso que eu digo que a gente está caminhando a passos de tartaruga manca, porque precisa, literalmente, do homem se conscientizar de que, peraí, tá certo isso não. Só que ele é a parte beneficiada do negócio. Então, poucos ainda estão dispostos a fazer esse movimento de não é isso não. Porque eles são os beneficiados. Veja só, nós que sofremos as consequências da sobrecarga, dessa solidão, vamos dizer assim, nesse sentido, de que tudo é a gente, tudo a gente tem que dar conta. Muitas de nós não conseguimos abrir os olhos para isso. Quantas e quantas mães, quantas e quantas mulheres seguem, chegando no fim do dia, como vocês falaram, com sentimento de incapacidade, sentimento de insuficiência, culpa e tudo mais, porque não deram conta de metade do que se cobram fazer, como se aquilo ali fosse obrigação realmente delas e não algo impossível de alcançar, porque é impossível de alcançar. E eu falo isso com muita tranquilidade e propriedade, porque eu já fui esta mãe. Eu já fui esta mãe que fazia tudo que eu conseguia, mas eu dava 150% de mim. E ainda assim eu me sentia culpada, me sentia uma péssima mãe, quando eu estava querendo fazer algo impossível de fazer.
E quanto tempo eu, Laura, levei para despertar para isso? Mesmo estudando, mesmo me desenvolvendo. Exatamente. Entende? Mas porque é o autoconhecimento, é o amor próprio. E é para sempre, né? É pra sempre. Eu digo, gente, não tem começo, meio e fim. É para sempre. Você precisa começar, startar isso, esse processo. Mas é um processo e sempre vão surgir coisas novas que você vai precisar buscar, que você ainda não lidou. Então, E é um processo é um processo doloroso, né, contínuo, gente? doloroso. Vamos falar a verdade, dói. né? Não Nossa é uma Senhora. coisa fácil. Aí também, talvez muitas mulheres adiem. Empurrem. E, de novo, não tô falando apontando. Quer dizer, eu até posso apontar o dedo, porque tem 3 pra mim. Tem um pra você, mas tem 3 pra mim. Porque eu vivenciei isso também. Por mais que chegou um momento em que eu já sabia. Eu tenho que fazer alguma coisa, do jeito que tá, não dá pra ficar. Mas eu ia empurrando. A zona de conforto desconfortável, mas ainda não tá desconfortável o suficiente pra você sair dela. Mas é que culturalmente, né, Laura, a gente não prioriza a nossa saúde Sim, emocional. sim. A gente tem essa cultura. Sim. Eu acho que isso também vem mudando. Mas a gente realmente, por conta já dessa cultura, desse ciclo, dessa repetição de padrão, a gente tá lá com 3 diplomas, estuda, mas é tipo isso. Mas na prática que você precisa do teu emocional para tomar ações, decisões, estar ali gerenciando tudo que está acontecendo ao teu redor, você não tem bagagem emocional. Até pouco tempo atrás, na verdade, nem se dava muita atenção pro emocional. Não O dava. emocional era coisa de gente rica que não tem o que fazer e tá se Que não preocupando com tem o que besteira. fazer. Eu vou Exatamente. falar uma coisa para vocês. Na psicologia, nós temos um pilar, né? Na graduação. Uhum. Quando a gente, desde que entra no curso de psicologia, os professores nos orientam a fazer psicoterapia. Né? Procurar um psicoterapeuta e fazer terapia. Né? No nosso caso, porque a gente vai lidar diretamente com pessoas. Por mais que a psicologia hoje não seja só psicoterapia. Né? E quando chega assim na metade do curso, que está próximo da gente começar a fazer estágio, triagem e tal, é quase que obrigatório. Os professores são assim, sabe, o tempo todo cobrando. Mas não é só a psicologia que precisa disso. Né? Eu acho que toda profissão que precisa lidar com pessoas, né, eu acho que é muito importante. Porque senão você não vai desenvolver todo o seu potencial. As pessoas dizem, psicoterapia é coisa para doido, meu Deus, para que isso? Gente, Ou então vai psicoterapia ficar lá só falando. Exatamente, é autoconhecimento. Não é mais, né? Uhum. Porque antigamente a gente tinha psicanálise, que era uma psicanálise muito voltada para a escuta no divã, onde a pessoa se responsabilizava totalmente. Não que hoje não tenha. Né? A gente, para ter uma formação de psicanalista, ainda continua. Você faz 3 análises por semana e tal. Mas, hoje em dia, a psicologia também tem evoluído. Nós temos psicologia aí na área da tecnologia. A abordagem que eu uso mesmo, eu uso aparelhos tecnológicos para tirar meus pacientes da crise. Por quê? Porque as pessoas não têm mais tempo de ficar esperando melhorar. Quantas pessoas me procuram, Rita, eu estou assumindo um cargo e eu não estou bem. 2 sessões, dá para você me ajudar? Eu falei, a gente tenta, porque depende de você. Vamos lá? Vamos lá para o MDR. Né? Então, as pessoas hoje, elas querem agilidade. Sim. Né? Mas, se nós tivéssemos uma cultura de que uma enfermeira precisa passar por uma psicoterapia, que uma nutricionista, um médico, então. Nossa, um médico, gente, como o médico precisa. Se eu não me engano, tem pouco tempo que colocaram disciplinas de psiquiatria e psicologia na medicina. É mesmo? Até um dia desse, médico era médico clínico, corpo, e não tinha questão nenhuma voltada com emoção. Agora, como um médico, a própria pessoa, não falo nem dele lidar com a outra pessoa. Ele vai abrir ali um corpo que está ali no necrotério para poder estudar se ele não tem um preparo emocional. Né? Como ele vai Gente, lidar? policial. Eu não sei se é obrigatório, acho que não, né? Não. Mas tinha que ser obrigatório, cara, policial. Sim, mas existem instituições, Laura, que exigem que os seus colaboradores façam teste psicológico periodicamente. Na Infraelo mesmo é assim. Mas de faz 6 em 6 meses. Só detecta não, aí eles encaminham. Mas e a prevenção? Eu acredito muito que a prevenção ela é feita com a inteligência emocional. Eu acho que a busca pela inteligência emocional... Como vai fazer a prevenção se a pessoa não tem noção do que ela tem? Porque a primeira coisa é a autopercepção. Aí se ela chega lá no profissional, gente, porque ainda é um tabu. Né? A pessoa ter autoconhecimento. A inteligência emocional proporciona que a pessoa consiga se conhecer. Exatamente, mas aí até ela querer ter acesso a isso, porque muitas pessoas não querem se acessar. E se a empresa, né, já que a gente está falando tanto de profissional, se ela tem um mecanismo, assim como a Infraero tem, eu falo da Infraero porque eu já participei de alguns
de alguns eventos da Infraero nesse sentido. Se ela tem lá a avaliação psicológica onde ela consegue diagnosticar alguma coisa, alguma mudança, porque como eles trabalham muito com áreas perigosas, então de 6 em 6 meses eles fazem esse teste. Você tá, olha, eu vou te encaminhar para um médico, vou te encaminhar para psicóloga e eu quero saber se você está indo, porque você precisa frequentar. Não tem jeito. Lá é psicóloga porque é área médica, né? É uma questão de saúde mental mesmo, não é só autoconhecimento. Mas aí, se outras empresas, igual eu trabalho numa escola onde eu atendo só os colaboradores, a empresa está preocupada com o quê? Com o desenvolvimento pessoal dessa pessoa, né? Se ela está bem em casa, se ela consegue lidar bem com as finanças. Então, é um exemplo a ser seguido. Né? Então a pessoa está desenvolvendo sim o autoconhecimento, a inteligência emocional, porque além da inteligência emocional nós temos várias outras inteligências. E às vezes eles têm todas, mas não têm a emocional, e eles não ligam para emocional. Gente, a inteligência emocional é a base. É a base de tudo. Mas as pessoas Que vem não têm junto, esse claro, conhecimento. só vem depois Né? do autoconhecimento e tudo mais. Exatamente. Inclusive na vida em família, imagina. Eu queria até te perguntar, Dani, não sei se tu consegue responder rapidamente, vamos dizer assim, né? Mas nas principais diferenças que tu percebeu na tua vida em família, a partir do momento em que você começou a buscar, porque, se eu não me engano, você começou a buscar esse autodesenvolvimento por causa do profissional. Por causa do teu desafio que tu estava Total. sentindo Há pela 10 carreira. anos atrás. Foi quando eu tive meu segundo filho. Uhum. Né? Comecei a... Eu trabalhava numa UTI. E eu dava muito plantão, trabalhava plantão, né? 12 horas ali. E era plantão de dia, plantão de noite. E aí, quando a Sofia nasceu, eu fiquei com 2 bebês em casa. E aí, eu comecei a perceber que eu tava vivendo muito no piloto automático. Eu como mãe, eu queria estar ali com eles. Eles passavam a noite, às vezes, com o Leandro, quando eu tava de plantão. E aí, eu acho que vinha a culpa também. E aí, eu comecei a buscar ali. Comecei a buscar ali, nesse momento. Pra gerenciar. Tipo assim, eu não queria mais voltar pro trabalho. E eu amava o meu trabalho. Eu amava. Então, peraí, acendeu uma luzinha. Amava tanto. O que aconteceu? Não tinha acontecido nada no trabalho. Mas por que eu não tinha mais vontade de voltar? Como que eu fazia? Como que eu ia fazer para conciliar aquela maternidade dupla ali, né? Com 2 bebês juntos ali, praticamente, um do outro. Que eram os teus 2 mais novos. Que eram os 2 mais novos. O Davi e a Sofia. Isso, Davi e a Sofia. E Bem aí, recente, como, então, né? como que eu ia... há 10 anos atrás, né? Isso. 10 e 8 anos hoje. Como que eu iria conciliar isso se eu sabia que lá no fundo eu não queria parar de trabalhar? E qual foi a resposta? A resposta foi, eu fui buscando autoconhecimento, entender como eu poderia gerenciar melhor o meu tempo. Eu descobri muitas coisas sobre mim nesse percurso. Inclusive, eu estava no piloto automático, que eu tinha uma mentalidade mais voltada para reclamação do que para ação, que eu pegava coisas para mim que talvez eu tivesse que dividir mais com o marido. Entendeu? Que essa relação que você falou, meu marido sempre ajudou. Isso a gente não... Eu não tive, como é que fala? Rede de apoio. Não tive essa rede de apoio. A minha rede de apoio era... Não sei se chama, né, gente? Esse assunto eu não entendo, tá? Mas eu não sei se chama rede de apoio aquela pessoa que você paga enquanto você tá no trabalho. Quando volta... Pode ser uma rede de apoio paga. Para aí. Assim. Mas geralmente são os pais. Não tios, tive né? isso e era eu e ele. Então ele não tinha como também me deixar sozinha nessa. Mas foi uma descoberta sobre mim, sobre como eu gerenciava. Como eu trabalhava à noite, eu queria no outro dia dormir. Eu não podia dormir. Então eu descobri que eu tinha um problema muito sério com o sono. Com o cansaço. Porque eu me sentia muito cansada, aí eu chegava em casa, eu tinha 2 bebês, uma ainda mamava. Então era aquela, intercalava um acordando, o outro acordando, eu passava a noite toda acordando, mas aquilo já vinha de mim, sabe, Rita? Quando a Rita falou, a mãe tranquila, ela passa essa... Eu já não tava legal, então eu passava com certeza de alguma forma para eles. E aquilo começou a virar uma bola de neve que eu fiquei surtada, assim, não sabia mais como lidar com aquilo. Não sabia mais como lidar. E aí, no processo de autoconhecimento, eu comecei a perceber que tinha alguns comportamentos meus que eu precisava olhar. Que eu precisava entender para mudar. Que se eu não mudasse, aquilo ia ter uma tendência pior. Porque aí você grita com o filho. Eu nunca fui de bater, assim, sabe? Mas eu confesso que às vezes tem a afeição que você faz, assim, pra criança, ela vale muito mais do que um tapa.
Eu nunca fui de pegar e bater, mas eu era irritada, mal-humorada, eu ficava extremamente mal-humorada, o próprio tom sem ríspido, dormir, né? ríspida. Então, assim, isso foi o maior ganho que eu tive, porque hoje, graças a Deus, não vou dizer que não tem, a gente tem, às vezes perde a Claro. paciência, normal, tá? Sim, Não natural. sou perfeita. Não. Mas assim... Quem é? Não. Tem alguém aqui? Tô vendo, não. Não tem como. Mas, assim, a maior parte do tempo é em amor, é olho Sim. no olho, é abraço, é entendendo, É diálogo, ouvindo, né? é o diálogo. E, Laura, isso eu aprendi no coaching. Eu aprendi isso no coaching. Sim. Entende? Eu aprendi a entender o comportamento, que cada filho era diferente do outro, como eu precisava trabalhar com cada um, né? Educar cada um, desenvolvendo a minha própria liderança, e executar isso em casa. O meu posicionamento como mãe, tinham coisas que eu não estava me posicionando corretamente, ocupando o meu espaço. Então, eu comecei a ocupar o meu espaço. Então, assim, foi transformação. Gente, tem pessoas que hoje olham pra mim e dizem, nossa, nem parece a mesma Outra Daniela, pessoa, é né? outra pessoa. Aproveitando que você falou de posicionamento, que isso é uma coisa que você trabalha bastante também, Sim. né? Qual você percebe que é a maior ou uma das maiores dificuldades das pessoas nessa questão do posicionamento? E aqui aí você escolhe como você quer responder. Se tu quer responder focando nas enfermeiras, Sim. né, na questão profissional, ou focando na família, nas maneira pessoas de um modo geral. No modo geral. Eu acho que o que impede mais as pessoas de se posicionar são as crenças que elas têm, as verdades, né? Os conceitos sobre as sim. coisas e a vitimização. Pra mim, Uhum. a vitimização, ela é algo assim que nos impede muito de ocupar o nosso espaço onde a gente deveria estar. Por quê? Porque ela vem aí de um sentimento de não poder, né? De não acionar o que você tem dentro. Para mim, a vitimização ela vem já de você não saber a sua real identidade. Na verdade, quando você se vitimiza, você passa para o outro A o responsabilidade. poder que é teu, a responsabilidade e o poder que é teu. Então, a autorresponsabilidade, e é essa palavrinha que eu mais uso, que eu mais gosto, eu não era autorresponsável. Eu sempre achava que alguém vinha para resolver meu problema, Uhum. né? E aí, quando eu me vi na maternidade, eu não tive rede de apoio. Por um tempo, eu fiquei murmurando isso, entendendo que a coitadinha que não tinha, né? De um jeito familiar lá, o modelo familiar não permitiu que eu tivesse, eu fui embora para longe, enfim. E aí, por um tempo, eu me vitimizei. E eu entendi que quando eu assumi o protagonismo, as coisas começaram a mudar de lugar, inclusive aparecer rede de apoio. Uau! Né? Energia Então, positiva, energia, né? Total. Então, eu acho que a falta de autorresponsabilidade e o vitimismo são pontos, assim, essenciais, porque posicionamento é você ocupar o espaço que te cabe. Como mãe, qual é o teu espaço? Qual é o teu papel? Nos relacionamentos como esposa, e a gente se posiciona o tempo todo na vida. Né? Uhum. Coisas boas acontecem quando você se posiciona. Sim, com certeza. Deus espera que você se posicione para ele te entregar o que ele tem para te entregar. E até nisso a gente precisa se posicionar. Em que lugar eu tô posicionada no meu espiritual? Em todas as áreas da minha vida. Sim, a Nossa vida é responsabilidade sistêmica. alta. Então, a minha vida financeira tá assim. Mas como você tá se posicionando diante da tua vida financeira? O que você tá fazendo de prático, né? Porque ficar só reclamando, exatamente. Posicionamento não é o faz nada. espacinho ali que tu ocupa diante das situações, das circunstâncias, suas decisões, tudo. As pessoas precisam entender que enquanto a gente continua fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Exatamente. Como não tem como. mais um são dois, não tem jeito. Como. Se você quer mudança, se você quer prosperidade, seja ele financeiro, emocional, você tem que mudar o posicionamento. Agora, a questão do posicionamento, isso. trazendo aí para o universo materno, vamos dizer assim, eu acredito que muito, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas para mim é claro como água, muito das nossas dificuldades hoje, enquanto adultos, de nos posicionarmos, vem da educação que a grande maioria de nós recebeu. Sim. Que, infelizmente, muitas crianças ainda seguem recebendo essa educação autoritária, educação punitiva, educação com castigo. Porque quando a criança se posiciona, geralmente os pais se sentem afrontados.
O que é um Então, absurdo. Porque aí é outra sementinha que eu vou trazer. Eu quero a semente, adorei semente, mas o ponto é esse. Aqui eu quero justamente deixar um convite, porque a gente fala para mães, e espero que a gente esteja falando para pais também, porque a gente já falou que não é só para mulheres isso aqui, mas olha como você Repete, lida... Laura, eu me com- perdi aqui desligando o celular. Você falou quê? algo importante antes. Que a eu nossa tava falando criação... Que quando a criança se posiciona... É, quando a criança se sim, posiciona, sim. os pais se sentem afrontados. Sim, é isso. Quando... vamos lá. A educação respeitosa não é deixar a criança se posicionar e você, tá bom, filhinho, Não. ai, filhinha. Igual eu vi um vídeo. Não. Ou a criança Total. grita com você, ah, é porque você não tem Você viu um vídeo? maturidade emocional. Pode gritar, não é sobre isso. Vocês viram um É vídeo? sobre... Deixa eu só concluir, senão eu me perco. Eu quero Sim. saber do vídeo, eu quero saber da sementinha. Mas a questão é a gente não tratar o posicionamento ou o erro da criança, ou uma tentativa, às vezes até, né, de... dentro da capacidade da criança de ela falar algo, mesmo que não seja da forma como deveria estar falando, a gente não puni-la por isso. Essa é a diferença. Eu corrijo sem fazer com que ela se sinta mal por esse erro, que esse é o lance da punição. Exatamente. Você faz com que a criança se sinta mal pelo erro que ela cometeu, pela incapacidade cognitiva ou emocional que ela tem natural, por Sim. conta da imaturidade emocional e Sim, própria sim, cognitiva sim. também. Então a gente precisa ter essa consciência para que a gente consiga plantar a sementinha e fazer o que nos cabe enquanto pais hoje, para que os nossos filhos cresçam conseguindo se posicionar, porque muito do nosso medo de se posicionar vem dali. Aí entra, como você fala, né, as crenças, as verdades que são a gente não percebe, elas estão lá gravadinhas lá no inconsciente, porque quando eu me posicionava eu apanhava. Quando eu defendia meu ponto de vista, me mandavam calar a boca, me mandavam ficar quieto, isso não é assunto de criança. Total. Fica quieta porque eu tô falando, é assim, você faz o que eu mando, tá na minha casa, obedece e bababá. Então a gente cresce, mas isso fica gravado lá e a gente não consegue se posicionar diante de um chefe, diante de um filho, diante do marido, diante das pessoas que querem interferir na nossa forma de educar, enfim. Sim, sim, Então é sim. complicado. Aí eu não sei se tu já esqueceu o que tu ia falar, porque eu acabei falando muito. Eu estava falando de um vídeo que surgiu há poucos dias, há pouco tempo, pelo menos foi que apareceu para mim, uma mãe que disse que estava fazendo a educação punitiva e a menina batia Batendo no na rosto cara dela, meu Deus, eu e ela, vi. não, eu tenho que Ai. deixar, porque realmente a raiva é uma emoção inerente ao ser humano e é uma emoção que é de autopreservação da vida. Uhum. Tá, mas aí, e o respeito, né? E não chega a esse ponto, porque as pessoas são muito 880, né? É porque E não é por aí. as pessoas acham que educar com respeito é deixar a criança bater. Aí a não. permissividade Aí é permissiva, tão negligência. permissividade, negligência é tão nocivo quanto Ou autoritarismo. mais, né? Ou mais, Ou porque vai mais, ser né? aquela criança que não vai saber ouvir, ou aquele Pois é. adulto, né? Agora, aí Vai saber aproveitando ouvir. esse exemplo, por que a criança deu um tapa na minha cara, por exemplo? Claro que eu não vou deixar ela dar outro, obviamente, mas no que eu evito de ela dar outro, eu vou segurar a mão dela e apertar, por exemplo? Eu vou gritar com ela, por exemplo? A forma como eu conduzo aquilo é que faz a diferença. Agora, se eu pego e acho que ela tá dando tapa na minha cara porque ela está batendo na minha cara, não, principalmente pela idade da criança, que eu lembro que era uma criança pequenininha, ela não tem noção do que ela está fazendo. Claro que eu não vou deixar ela fazer de novo. Claro. Mas eu vou evitar que ela me bata, por exemplo, e dizer, não, o rosto dói. E aí eu vou explicar pra ela que ela não pode fazer aquilo, que aquilo é errado de fazer, e não é só porque eu sou a mãe dela, não. Ela não pode dar na cara de ninguém. Exatamente. Não é uma coisa, não bate em mim que eu sou sua mãe. Não é sobre isso, não. Não. Ela não pode bater em ninguém, Na cara de ninguém. certo? De nenhuma pessoa. Mas eu não vou... E, gente, tô falando aqui, é difícil mesmo, né? A gente conversando aqui é fácil. Ai, que beleza. Na hora do vamos ver ali, do sangue quente, de repente um tapa que acabou de levar, claro que é difícil. Mas o nosso papel, enquanto cérebros maduros da relação, é a gente conseguir ser líder de si mesmo e gerenciar as próprias emoções para a gente conseguir controlar o nosso comportamento diante daquela falta de controle da criança. Exato. E dar o limite, óbvio, mas sem fazer com que a criança se sinta mal pelo que ela está fazendo. Simplesmente dizendo para ela que aquilo é errado e por que é errado. E Da que eu forma não correta, vou... né? E o próprio fato de eu dizer, não, mamãe não vai deixar você bater na cara dela. Isso já é um posicionamento importante. E o tom de voz ameno, né? Porque se você grita... Que também é difícil, tá, gente? A gente sabe, mas essa é a meta, ser batida. Autoconhecimento, É. né? A gente também aí entra com Entrou a sementinha? A sementinha que eu ia Ah, falar, é aham. o conceito de posicionamento. Vamos Perceba lá. A gente tem assim, porque aí quando meu filho se posiciona, eu puno. Tá, mas posicionamento não tem a ver com arrogância,
nem com gritar com ninguém. De todas as formas que você citou, são posicionamentos errados. Porque a gente, igualzinho a liderança, Sim. que a gente aprendeu que tem que ser incisivo, que só essas pessoas lideram, como a gente falou, de um perfil estereotipado, né? É a mesma coisa com posicionamento. Posicionamento não tem a ver com grito, com imposição, com... É um equilíbrio que você trouxe muito bem Total. aí, tá? Mas a gente tem o conceito que eu só me posiciono se eu for incisiva, se eu for lá e dizer, não vou fazer, eu tô me posicionando. E não é sobre isso. Posicionamento, sim, às vezes eu vou precisar dizer, ser mais incisiva? Vou. Às vezes eu vou precisar ser mais incisiva. Agora, às vezes eu vou precisar agredir alguém e gritar? Não. Aí tu já tá Não, errando. entendeu? Então, e ser permissiva é um posicionamento? Acaba sendo, né? É um Errado. posicionamento. Acaba Sim, sendo. errado. Errado, Entende? mas Então, é. posicionamento, existe o posicionamento fraco e o forte. O fraco eu considero, tá? Essa é teoria minha, vou escrever um livro. O Oba! posicionamento fraco é esse, arrogante ou permissivo. É um posicionamento fraco. Inclusive, não falar nada é um posicionamento. Omisso. Omissão é um posicionamento fraco. Claro. Agora, quando eu me posiciono da forma correta, corrigindo meu filho em amor, sem fazer ele se sentir mal com aquilo, é a mesma coisa que eu vou fazer com o meu liderado. Às vezes eu precisava olhar e dizer, não, aqui não, assim não. Desse jeito não. E aí eu tô estabelecendo os limites. E aí essa criança, ela vai aprender na vida adulta que ela vai poder se posicionar, ela vai poder falar que tá tudo bem. Então, é sobre isso, é sobre conceito, crença que a gente Sim. tem de que pra eu me posicionar, eu falo que eu tenho muitas alunas que chegam assim, ó, principalmente as que se acham boazinhas, né? Uhum. Que é uma frase que eu uso muito, mas nada contra as boazinhas. Eu faço elas entenderem que ser boazinha é bom, Uhum. não é ruim, é só tá usando, não tá sabendo usar a favor dela, Uhum. só. Mas elas vêm muito com isso. Assim, tipo, mas eu não tô me posicionando. Não, você tá tendo um posicionamento mais fraco, mas você precisa dizer um não, você precisa aprender a fazer isso e tá tudo bem. E vem da infância. Aí você vai ver a Vem, história total, da pessoa. Total. É uma história com uma mãe autoritária, um pai autoritário, ou pelo contrário, né? Foi sempre muito Omisso, negligente, permissivo. sim. A criança não E teve aí uma a direção. criança não teve uma direção. Então, é sobre isso. Posicionamento não tem a ver com arrogância, com nada disso. Não, nada pelo disso. contrário. Pelo contrário. Pelo A contrário. pessoa que tem um posicionamento, geralmente, ela é mais centrada, tem foco. Foco. Total. Mas, infelizmente, não é algo comum a todos. O que a gente tá aprendendo agora, né? É, A gente Até tá falando porque- sobre isso agora. né? Exato. pois é. Exatamente. Até porque pra se posicionar, me corrija aí se eu estiver errada, Dani, mas eu penso o seguinte, não sei se é o primeiro passo, mas um dos primeiros passos, pelo menos, para eu me posicionar de forma correta, é eu saber o que eu quero Ah, e o que eu não quero. Total, eu não- O eu- que eu me pre- cabe e o que não me cabe. Meus O que eu tô disposta, princípios, os meus meus princípios e valores e tal, mas valores. o que eu estou disposta a fazer e o que eu não estou disposta. O que eu estou disposta a ceder, porque ceder faz parte, e o que eu Total. não estou disposta a ceder. Porque Tem o que problema saber não pra é onde eu tô ceder, indo, é né? Pra o onde que eu tô eu indo. quero, Total. quem Como eu é que eu vou me sou, posicionar se eu não tô, se eu não Total. sei quem eu sou e pra onde eu tô indo? o Da que eu onde quero eu pra tô minha vida. partindo e pra onde eu tô indo? Como eu vou me posicionar nesse jogo se eu não sei onde é que eu tô e pra onde que eu quero chegar? O meu posicionamento muda Uhum, a depender do meu objetivo. com certeza. Eu fiz uma mentoria, acho que já tem uns 2 anos. Eu até convidei a minha mentora para estar aqui conosco, a Bianca Amorim. Ela é uma mulher que fala muito de maternidade, E né? ela vai vir, né? A gente só Vai- tá ajustando a Vai data. sim, vamos só ajustar a data. E ela fala muito de marketing, né? Digital. E no marketing digital a gente precisa ter um nicho, né? Tem que ter a persona. Quem é que Uhum. você quer atingir? Exatamente. Nossa, e como é difícil quando a gente está fazendo o curso para ter certeza. Ela destrincha mais, diminui mais esse público, porque aí você vai ser uma autoridade nesse sentido, Uhum. né? Porque aí você vai ter esse posicionamento, é um posicionamento. Total. E aí Você você escolhe. vai alcançar esse público, assim como a Dani, né? exatamente. São Ui. enfermeiras que ela ensina ali a ter liderança ou lidar com aquilo que ele tem e até desmistificar o que é liderança, porque a gente não para pensar ser líder é isso, é isso, é isso, é isso, né? Todos nós temos um pouco de liderança, talvez um pouco funcional, alguma coisa disfuncional, desenvolve aqui, desenvolve ali, e é muito real isso, né? Mas é muito difícil esse processo de ser, pô, mas que saco, será que é isso mesmo? É isso, gente, não tem jeito. É um foco.
Mas olha só, eu só quero até fazer um comentário aqui que É o a meu. sementinha que você trouxe, Licença. ela fez assim, ó, pum, na minha cabeça. Um pum, bom. Não, bum, gente, foi pum não, foi bum na um minha bum cabeça. bom, É, foi um foi bum bom. Ah, tá. Glória a Pelo Deus. seguinte, na questão da liderança que você falou, né? Como é que chegou pra mim? Que eu acho que é mais ou menos essa sementinha que você quis plantar. Todos nós, independentemente da nossa essência, ou né, de quem nós somos, do nosso perfil comportamental e tudo mais, nós já temos algumas das sementinhas necessárias para a liderança. A missão. Né? Nós temos este propósito. Eu tenho Por quê? algumas habilidades naturais, Os talentos, né? Que, é, que eu vou precisar para a que liderança. você vai precisar. E eu tenho o que eu vou ter que desenvolver. Isso independe de como eu seja. Independe. Todos nós temos isso. Ou seja, isso é incrível. Porque realmente a gente acha que tem pessoas que têm sim uma habilidade mais natural para a liderança. Tem pessoas que têm já É como se ela tivesse, tipo, ao invés de ela ter uma flor, ela tem quase um jardinzinho já da liderança. Aí a gente só precisa plantar mais umas sementes. Ela E tem a outras que tem mesmo menos. jardinzinho que você. Igualzinho. 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 Só que são habilidades diferentes. E aí, como a gente tem esse conceito de liderança, de comando, e eu preciso do comando para liderar, preciso do comando, preciso da iniciativa, e tem pessoas que elas não têm essa florzinha no jardim, da ousadia, Sim. né? Então, ela precisa buscar. Mas, geralmente, você sabe muito bem disso, a pessoa que tem essa liderança que a gente está falando, é um perfil que ele precisa desenvolver a empatia. Total. Então, você entende que é a mesma florzinha, só que diferente? Uhum. Ele tem a ousadia, mas não tem a empatia. Ela tem a empatia, mas não tem a ousadia. Mas é a mesma coisa. Só que o mundo, a gente estereotipou isso como... Por quê? Porque a gente busca muito resultado. E essas pessoas, elas têm realmente mais facilidade de fazer as outras fazerem o que tem que ser feito. Às vezes até pelo autoritarismo. Pois é, não ou necessariamente da forma correta elas e pela liderança Não, mesmo, e elas né? são Sim. inspiradoras, são pessoas Sim. fazedoras, então elas inspiram, geralmente, né, as pessoas ao redor. Mas aí acaba que aquela que tem a empatia, que é uma habilidade essencial na liderança, ela acaba mais acuadinha e não usa, talvez, em busca dessa ousadia, ela não vê que a empatia vai ajudar mais ela e que a ousadia ela vai conseguir. Ela vai conquistar através de pequenas ações e decisões que ela tenha e que ela vai tendo micro resultados. Então, nada mais curador na vida do que resultado. Aí você vai tendo micro resultados. Ó, consegui ali, ó. Uau, foi legal. Eu vejo muito isso nas minhas alunas. Nossa, Dani, eu apliquei o que você me disse. Nossa, eu posso, eu nem sabia que eu podia. Então, assim, é sobre isso. Aí você vai construindo. Vai construindo. É porque os micro resultados vão te dando, Vão te dando essa noção de poder, de que eu de posso. poder. De você acreditar em você mesma. Eu posso. Na neuropsicologia a gente fala que a gente ativa o setor de recompensa do cérebro. Uhum, Total. E Enche aí- ele de dopamina. Exatamente. Aí Exatamente isso. Aí é viciante, né? Aí é viciante. Eu quero. Aí E você aí motivou, você vai. né? Agora, Motivou. alguns... Aí depende... Aí entra o cargo, né, Laura? Eu não sei se eu fui bem clara nisso. Aí, claro, que se eu tô num cargo de gestão, as empresas fazem teste de perfil comportamental para isso. Sim. Para colocar aquela pessoa que Exatamente. tem o jardinzinho Sim. da liderança que ela quer para aquele cargo. Sim, porque ela vai exatamente. conseguir o resultado mais rápido. Sim. Isso é uma verdade, a gente sabe claro. disso. Mas a outra, eu dizer que usar o perfil comportamental como algo para enjaular uma pessoa, Não, ele jamais. serve para te libertar, para você entender que você pode. E o perfil comportamental, ele é só o perfil comportamental, ele é a base do autoconhecimento. A partir dali, você Tem um vai mundo de trilhar um mundo É. de coisas. Agora, se eu olhar para o meu perfil e dizer, não, tá, eu tenho ali o meu perfil de liderança legal, tal. Tá, mas e meus pontos de melhoria? Eu, Daniela, Todos temos. eu precisei desenvolver empatia. Eu não tinha nem entusiasmo, nem empatia. E eu tive que aprender. Agora, eu vou ser tão boa quanto você? Nisso? Talvez não. Entende? Sim. Mas eu também não vou ser tão ruim como eu era. Não, e outra coisa, a gente nem precisa fazer isso aqui, porque tu tem o teu estilo e eu tenho o outro. Que isso é Exato. outra coisa que eu achei fantástico, né? A gente parar de buscar um
determinado estilo de liderança. Inatingível Não e traz frustração, porque Exatamente. você não vai ser aquilo. Mas talvez você esteja deixando de usar estratégias que você tem naturalmente, que vão funcionar tão bem quanto, porque você não enxerga que você pode. E você deixa de usar aquilo que você já tem naturalmente, porque você acredita que é uma outra coisa, por conta desta crença bendita de que é sobre isso. John Maxwell traz isso nesse livro, né, na Bíblia comentada, que liderança é influência, ponto. Ele escreve desse jeito, liderança é influência. É sobre influenciar. E todos nós influenciamos mesmo quando a gente não tem intenção. Com certeza. Então, olha aí a prova, ele só retroalimenta Sim, o que ele mesmo sim. fala, né? Então, assim, até os tímidos que acham que, não, eu não sou líder, eu sou... Os tímidos vão influenciar mais de 10 mil pessoas durante a vida deles ali. Então, eu tô influenciando o tempo todo. E liderança é isso, é servir, é influenciar. A gente sabe que tem aquelas pessoas que influenciam de forma errada, mas está influenciando. Então, mais um motivo para a gente aprender a liderança correta para que a gente influencie nossos filhos, nossa equipe, nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente, e a gente tenha essa influência positiva. Né? Mas influência todos nós temos. Ou seja, todos nós somos influências. Todos nós estamos influenciando alguém. Sim, Sempre. O tempo inteiro. Estamos mesmo, gente, estamos verdade. mesmo. Nós estamos Real. influenciando, inspirando as pessoas. Inspirando. E liderança é isso. É inspirar, é servir de exemplo, é sobre isso. Então, a liderança liberta. Liberta. E o autoconhecimento também. E o Total. autocuidado também. Sim. Sem o autoconhecimento e autocuidado, você não lidera. Não tem. A gente só precisa trazer isso à consciência das pessoas, né? Mudar, né, sim. esse conceito. E é uma Sim. questão muito de conceito. A gente está olhando por um ângulo, né? Se eu sou uma dona de uma empresa, eu já vou ver por um outro ângulo. Quando eu vou escolher alguém para um cargo, é claro que eu quero alguém pronto. Aí entra, mais ainda, é necessário que você se conheça. Porque... Eu falei isso ontem para minhas alunas. Você vai fazer um processo seletivo qualquer para uma promoção. Você faz um teste lá, eles sabem quem você é e você não sabe. Porque não foi você que buscou. Eles têm lá o teu dossiê na mão, teus pontos de melhoria e você nem sabe. Aí você sai frustrada porque não ficou com a vaga, porque, meu Deus, quando é que vai chegar a minha vez? E às vezes não tem a ver com você, tem a ver com o perfil que aquela pessoa quer para aquela vaga. E você não sabe, porque você não se preparou desse jeito. Né? Então, é pra vida isso, né? Com certeza. Olha, eu acho que com essa a gente consegue fechar, hein, Rita? Sim, vamos pedir só para a Dani falar alguma coisa, dar um recadinho, uma dica para que as pessoas que querem, né, desenvolver essa liderança que já é nata, né, só que de uma forma mais assertiva para a área que ela está ali, que seja a maternidade, que seja a questão profissional, onde ela está, né? Como você bem falou, nós influenciamos. Totalmente. Seja negativamente, seja positivamente, mas nós estamos sempre influenciando. Aí você escolhe se você quer uma influência positiva. Eu ia dizer isso agora. Ou se você quer continuar em cima do muro, sendo... Aí entra, né? Eu quero deixar um legado, eu falo para Deus assim, Deus, se você não tem um propósito uau para mim, trate de buscar. Eu quero esse propósito. Eu quero algo uau. Eu não quero passar por aqui sem deixar o meu legado. Então aí você vai escolher se você quer uma influência ou se você quer uma influência ruim. Mas se eu tiver algo para deixar, eu quero deixar assim, sabe? É a mudança de mentalidade. Aí eu vou trazer Romanos 12:2, que eu gosto muito. Tá? Seja renovada pela transformação da vossa mente, para que você consiga experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E Bill Johnson fala num livro dele que a nossa mente ela é a guardiã dos milagres da nossa vida. Se a gente não renová-la diariamente, que eu acho que entra isso tudo, né? Mentalidade, inteligência emocional, autoconhecimento. Se a gente não se renovar, a gente não consegue acessar. E o canal de acesso é a mentalidade. Então, cuide até da fé, sua. Até da fé, Total, né? Fé. Né? Fé é mentalidade, é enxergar as coisas que eu ainda não vivi, que eu ainda não vi, mas eu acreditar que aquilo tá lá pra mim. E eu só acesso quando eu
renova minhas crenças. Sim, é como se fosse um pensamento positivo. Não dá para ter né? Só que com posicionamento. crença. Exatamente. A crença, ela vai mais forte, né? Do pensamento positivo. Mas eu vi uma frase outro dia da Camila Vieira, e ela disse mais ou menos assim: tem poder no seu posicionamento. Uhum. E os milagres só acontecem quando você se posiciona. Sim. E Deus espera que você se posicione. Sim. E eu acredito Tem um que tá dizendo livre-arbítrio, isso. né? Tem um livre-arbítrio. Renova tua mente, porque se você acreditar em todas as mentiras aí que dizem sobre você, você não vai acessar. Você não vai se descobrir. Então, a minha mensagem final é essa. E é o que eu faço na minha vida. Todos os dias. Maravilhoso. E que quem está aqui nos assistindo ou nos escutando, e se você ainda não tem esse fogo dentro de ti para deixar um legado nessa terra, porque nós deixaremos, tá? Assim, eu não quero dizer nada para você não, mas que você vai deixar. A questão é a mesma coisa. Sim. Que legado você quer deixar? É preciso ter Exatamente. consciência quanto a isso, porque senão você vai deixar um legado que talvez você não queira, mas que você vai deixar, você vai. Vai. E eu faço o convite o seguinte, claro que não pode faltar, né? Que o teu legado, ele comece na tua casa, com os Total. teus filhos. Primeiro eu. Primeiro a minha casa. Que a tua casa, que você deixe um grande legado fora, mas que o teu maior e mais incrível legado seja dentro da tua casa, diante da tua família. Exatamente. E com isso eu acho que a gente pode encerrar. Com Totalmente. certeza, Total. com certeza. Faço das palavras da Laura Total, as minhas total. palavras. Primeiro em casa. Primeiro em Depois a gente cuida do restante. Exato. Eu acho que flui, né? Eu acho que sai aos poros. Né? Totalmente. Quando Fica você mais tá com a fácil, sua né? família ali, que ela tá cuidada. Então o É, restante vai fluindo. É aquela frase, acho que é Madre Teresa de Calcutá, né? É uma frase atribuída a ela, que diz: se você quer salvar o mundo, você quer mudar o mundo, vá pra casa e mude a sua família. É Se isso você mesmo. quer salvar o mundo, alguma coisa assim, né? Total. Vá pra casa e salve a sua família. Na Primeira verdade, família. tudo começa na Primeiro sua em família. casa. Ah, se você acha que tem que mudar alguma coisa na nossa sociedade, começa a olhar para as nossas famílias, porque elas Total. são a base da nossa sociedade. Total, a nossa total. sociedade é só um reflexo do que está acontecendo Sim. dentro dos lares. Arrasou. É muita Então é isso. responsabilidade, né? Sobre Você criar um cidadão e entregar para o mundo. Autorresponsável. Você imagina cada um renovar a mentalidade ali, entender, não, eu sou responsável por a criação desse filho Sim. aqui. Eu vou deixar um filho pro mundo, né? Tem gente que fala, esse mundo tá tão assim pra botar um filho no mundo. Eu vi isso essa semana. Sim. Mas a gente também tem que, ó, o que é a renovação da mente. É eu pensar, mas que filho eu tô Que deixando filho pro eu tô mundo? deixando pro Eu mundo. sempre penso nisso. Uhum. Sempre penso. Isso é tipo mentalidade. de filho? Que eu tipo tô de filho nós? pensando? E é aí isso. não é eu tô o filho do deixando. vizinho, é o meu. Não, é o meu. É o meu. É o meu. Se cada um cuidar e tiver esse cuidado, que filho eu quero deixar pro mundo, gente, Nossa, olha, a Que gente muda o mundo, cidadão, né? né? A gente vai mudar o mundo. a gente vai mudar o mundo. Não tem jeito. É a mentalidade das pessoas que precisa mudar. É isso. Não É tem isso. jeito. Então pensem nisso. Que tipo de filho, de pessoa você está deixando pro mundo, né? E o filho, como ela fala muito de Deus, ele é herança, né? Do Senhor. É uma herança. Então, assim, a maior bênção naquela época eram os filhos, né? Agora as pessoas não querem mais, porque É porque dá muito tá trabalho. muito voltada à responsabilidade, né? É. Mas, assim, cada um, claro, Cada a gente um com o respeita, seu, com né? certeza. Melhor não ter do que ter e não criar, né? Concordo plenamente. Então, que tipo de Aí já dá um filho, outro né? podcast. Né? É, vamos, Dá. já É vou outra anotar o pauta, tema, né? vou anotar. É outra pauta. Já dá né? outro Então, que ponto. tipo de filho nós estamos deixando, né? Eu acho que é muito melhor, porque aí é autorresponsabilidade. Total. Enquanto eles são menores, eles estão sobre a nossa responsabilidade, né? E aí é com eles depois. É isso aí. Dani, gratidão enorme Dani, obrigada. Nossa, eu por que ter agradeço, você aqui. gente. Que Eu alegria, agradeço. que alegria. Nossa, uma honra ter destravado aqui Uou! esse podcast E a gente incrível, marcou a vida sucesso. dela pra sempre, hein? Porque Marcou pra nós sempre. fomos os primeiros. Eu nem sabia Esse é o disso, primeiro, mas já É o gostei. primeiro De outros, você vai vir muitos. mais. Com certeza. Porque me foi um chame papo eu que venho. fluiu muito legal. E tem muito assunto Tem, sobre isso, olha né? aí, Pra que gente nós falar. falamos, sim, né? No total, finalzinho é Com outra certeza. pauta. É outra Sempre pauta. tem. Total. É outra pauta. Eu que Obrigada. agradeço, tá? Ó, Gratidão enorme. E Sucesso pra gratidão. vocês. Amém. E gratidão a você que ficou aqui Sim, até o final. Sim. Um grande beijo. Até a próxima, né, Rita? Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.